Incêndio na Serra de Porto Alegre mobiliza bombeiros e voluntários no combate ao fogo. Veto do Executivo ao projeto de lei que permite que veículos de turismo circulem nos corredores exclusivos para ônibus movimenta a sessão ordinária. Vacinação contra o sarampo tem procura por parte dos adultos nos postos de Natal. Feira Nacional do Camarão é lançada com o desafio de retomar a liderança potiguar na carcinicultura. Aqui no estúdio vou conversar com a senadora Zenaide Maia. Na pauta, o segundo turno da votação da reforma da Previdência. Esses e outros destaques no Câmara Repórter desta terça-feira, 8 de outubro de 2019. Olá! Esta edição do Câmara Repórter começa com uma notícia preocupante de mais um incêndio em uma área florestal. É que o Corpo de Bombeiros está há mais de 20 horas combatendo um incêndio numa área de mata entre os municípios de Viçosa e Porto Alegre, no Alto Oeste Potiguar. Mais de 10 militares e 30 voluntários estão na ação para tentar controlar o fogo. Nós mantivemos contato com o prefeito de Porto Alegre, Neto da Emater. Ele informou que as chamas iniciaram no último sábado em Viçosa. Os bombeiros chegaram a ser acionados e apagaram os focos centrais. Mas pequenos focos voltaram a ampliar as chamas no domingo, quando o fogo chegou a Porto Alegre. As chamas e a fumaça são vistas do principal mirante da cidade serrana e ainda não há previsão de que sejam controladas. A Prefeitura de Porto Alegre cedeu tratores aos bombeiros para tentar abrir estradas na mata e assim facilitar o acesso dos militares na área onde há maiores focos do incêndio. Ainda não há informações sobre o total da área atingida e o que teria motivado o fogo. Agora vamos com as notícias do Legislativo Municipal. Um veto do Executivo ao projeto de lei que permite a circulação de veículos de turismo nos corredores exclusivos para ônibus, movimentou a sessão ordinária desta terça-feira. Veja também outros destaques. A situação da falta de vagas para a educação infantil foi citada pela vereadora Eleika Bezerra no pequeno expediente da sessão ordinária desta terça-feira. Ela manifestou preocupação pelas mais de 4.000 crianças que ficaram fora da creche somente esse ano. Cerca de 4.500 crianças que ficaram na fila do lado de fora não foram atendidas e eu não entendo por quê. Inclusive, os recursos eram suficientes para atender 3.000 crianças e não passa de cerca de 1.300. Pode ser que o prefeito, inclusive, não esteja, são tantos problemas a resolver, mas eu insisto e persisto. O mais importante da educação é a base, e a base da educação básica é a educação infantil. Já os vereadores Fernando Lucena e Luiz Almi usaram a tribuna para falar sobre a determinação do Conselho Estadual de Saúde e do Corpo de Bombeiros em fechar imediatamente o Hospital Rui Pereira. Falta de gerenciamento de quem cuida do Estado. Porque o Hospital Rui Pereira, além de ter dezenas, talvez quase 100 pacientes, alguns até impossíveis, sem possibilidade nem de sair do leito, aí chega o Corpo de Bombeiro, chega a saúde diz, imediatamente, transferir os pacientes e fechar o hospital. Não tem mais condições, nem a parte elétrica, nem forro, está tudo para cair. Bom, agora vai botar onde? Os leitos do Rui Pereira estão todos lotados, são 80 leitos comuns de retaguarda, que estão todos lotados, não só com pessoas de amputação, mas pessoas de fartados, que fizeram operações, está lotado. As 10 UTIs estão lotadas, vão levar para o Ministério Público e vai determinar para o Conselho. Como é que o Conselho Estadual vai defender fechar um hospital? Eu estou vendo tudo de cabeça para baixo. Quem deveria defender a saúde e cuidar da saúde? Porque o Corpo de Bombeiro e o Ministério Público recomendaram algumas alterações que tinham que ser feitas. Não foi feito, muda de prédio. Agora você fechar uma unidade de saúde de 100 leitos, num momento em que precisa de mais 400. A sessão foi iniciada com a discussão sobre o veto do Executivo ao projeto que autoriza veículos de transporte turístico circularem nos corredores exclusivos de ônibus.
Por 16 votos a 9, vereadores mantiveram o veto. O autor do projeto, vereador Ney Lopes Júnior, falou sobre a decisão da casa. Foi mantido o veto pela maioria dos meus colegas vereadores, que eu respeito a posição de cada um, no entanto eu discordo. Nós temos o turismo como a nossa principal atividade econômica e essa prática de faixa exclusiva para transporte coletivo turístico, essa já é uma prática que ocorre em cidades de grande volume turístico. O representante do prefeito na Câmara, vereador Kleber Fernandes, destacou os prejuízos que poderiam ocorrer com a derrubada do veto. O transporte destinado ao turismo na cidade é um transporte mais lento, é um transporte que vai mostrando os monumentos da cidade, apontando a história da cidade, às vezes para as pessoas descerem e fazer fotografias e, consequentemente, uma vez que esse tipo de transporte utiliza uma faixa exclusiva para o transporte público de massa, o transporte coletivo, e isso termina tirando fluidez, atrapalhando, dificultando a celeridade do trabalhador, da pessoa que utiliza o transporte de massa. O outro veto do Executivo, que constava na ordem do dia, foi derrubado por um consenso entre os parlamentares. Os projetos que estavam em pauta para apreciação e votação foram transferidos para a sessão ordinária desta quarta-feira. E agora uma boa notícia para a Redinha. A bancada federal vai destinar quase 10 milhões de reais em emendas parlamentares para as obras de revitalização da região da Redinha. A construção de um terminal turístico com um mercado modelo e um calçadão, além da reforma do Clube da Redinha, é uma demanda antiga dos moradores da região e tem potencial de alavancar o turismo na zona norte da capital. No primeiro semestre deste ano, a bancada federal já havia priorizado 8 milhões e meio de reais para as obras. Os novos recursos anunciados são frutos do desbloqueio por parte do governo federal. A campanha nacional de sarampo tem movimentado os postos de saúde na capital. Embora o público-alvo desta primeira fase sejam as crianças, a maior procura tem sido mesmo dos adultos. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo teve início esta semana. O objetivo é imunizar crianças e jovens adultos para impedir a continuidade de circulação do vírus que provoca a doença. Os pequenos Pedro Henrique e Mariana Silva, de 6 meses, foram levados pelos familiares para vacinação. Receberam a primeira dose da tríplice viral e agora estão protegidos. No estado, espera-se vacinar mais de 57 mil crianças entre 6 meses e menos de 5 anos. Uma picadinha no braço que pode salvar vidas. Do dia 7 ao dia 25, a vacina vai estar sendo disponibilizada para a população de 6 meses até a população com 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, os pais devem estar atentos para, nesse período, estar levando a criança para se vacinar. E vamos ter o dia D, dia 19, dia 19 de outubro, que é quando os pais que não podem levar seus filhos para a unidade básica durante a semana, ele pode estar recorrendo aos postos de saúde no sábado e não deixar o seu filho desprotegido. Pelo último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, há 47 casos de sarampo suspeitos em investigação. No total, foram 66 casos notificados e 4 confirmados. Mas, segundo a técnica do Programa Estadual de Imunização, a população não precisa se preocupar, pois há doses para todos. Nesse momento a gente pede a sensibilização de toda a população, de que esse momento é direcionado para esses públicos, Mas a vacina contra o sarampo está disponível na rotina durante todo o ano, então quem não tiver dentro dessas faixas etárias pode estar recorrendo, após o encerramento da campanha, à unidade básica de saúde mais próxima de sua residência e tomar a vacina, caso seja necessário. Aqui neste posto, antes do registro de casos no estado, eram vacinadas em média 4 pessoas por dia durante 6 horas. O número agora subiu para 40. Em sua maioria são adultos que procuram a unidade, preocupados com o sarampo, uma doença infecciosa provocada por vírus e que pode ser fatal. O público-alvo necessita da atualização da vacina. Mesmo quem já tomou as 2 doses deve procurar os postos de saúde, que funcionam das 8 às 16 horas, de preferência portando a carteira de vacinação.
Estamos solicitando que todos os pais levem seus filhos para se vacinar, né, porque vai ser feita a avaliação da situação vacinal de todas as crianças e aquelas crianças que estão em dia para o sarampo vai ser visto se eles estão em dia para as outras vacinas, né? De acordo com a disponibilidade da vacina e da situação vacinal da criança, a gente vai estar oferecendo outras vacinas para essas crianças. E agora uma notícia para quem está tentando um financiamento imobiliário. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça a redução de até 1 ponto percentual nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. A menor taxa passou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano. E a maior taxa deve cair de 9,75% ao ano para 9,5% ao ano. Essas novas taxas serão válidas a partir da próxima segunda-feira, dia 14. E na manhã desta terça-feira aconteceu o lançamento da 16ª edição da FENACAN, a Feira Nacional do Camarão. O evento, que vai movimentar Natal somente no mês de novembro, pretende retomar a liderança da produção e exportações do setor. Retomar a liderança da carcinicultura para o Estado e consolidar investimentos no setor. Esses são alguns dos objetivos da FENACAN 2019. A Feira Nacional do Camarão vai acontecer de 12 a 15 de novembro no Centro de Convenções de Natal. E teve o lançamento oficial nesta terça-feira na sede do Sebrae. Essa será a 16ª edição da feira, um evento voltado para a apresentação de produtos, serviços e principalmente para a troca de conhecimentos. A feira esse ano é uma feira assim, histórica, porque nós estamos numa área de 8 mil metros quadrados. As grandes empresas do mundo que têm tecnologia de estarão presentes na FENACAN. E aí é a oportunidade do produtor conhecer o que está sendo desenvolvido, né? E do detentor da tecnologia conhecer os produtores, que são seus consumidores. Mas a FENACAN ela tem como destaque a Feira Internacional da Carcinicultura. Nós temos 43 palestras internacionais e nacionais, né? Que o que tem de mais moderno no desenvolvimento da aquicultura e da carcinicultura do mundo. Pioneiro no segmento, o Rio Grande do Norte busca voltar a desbancar o Ceará, estado com quem trava um duelo particular no setor. O objetivo é convencer o produtor brasileiro que ele precisa aumentar a produção para a gente voltar ao mercado internacional. Nós já fomos líder das importações de camarão pequeno e médio dos Estados Unidos em 2003, das exportações de camarão tropical da Europa em 2004 e perdemos. E nós temos que voltar ao mercado internacional. O mercado internacional do camarão hoje ele é um número assim, redondo de 25 bilhões de dólares. Nós estamos fora desse mercado. E o Brasil tem condições de realmente estar participando ativamente desse destacado mercado internacional de frutos do mar. Nos últimos anos, os empreendedores vêm aproveitando o potencial natural do Estado, a partir do investimento em ciência e tecnologia. Nosso Estado voltou a ser o maior produtor nacional e foi exatamente investimento em ciência e tecnologia que algumas empresas do nosso Estado fez e continua fazendo e continua crescendo e o nosso potencial é muito grande. Uma das pautas de exportação que tratamos com a China e com todos esses países que a gente tem conversado é exatamente camarão, certo? O consumo nacional aumentou com aquela crise que houve, que a maioria aqui era para exportação, mas com a crise do câmbio se voltou para o mercado interno. Depois teve a crise dos problemas das doenças. E é exatamente a doença que está sendo vencida pelas pesquisas aplicadas em ciência e tecnologia. O PIB agropecuário aqui do estado possui uma grande parcela de contribuição deste setor, o de carcinicultura, uma atividade que será ainda mais incentivada com o lançamento do Agro Nordeste. A FENACAN ela vem exatamente para mostrar, é a vitrine que vai mostrar para a sociedade, não só aqui do Norte Rio Grandense, como todo o Brasil, a importância disso. Lá vão estar presentes os produtores, os fornecedores, fabricantes de ração, equipamento, compradores, e essa interação é muito importante e vale salientar que a Superintendência Federal da Agricultura aqui no estado do Rio Grande do Norte apoia fortemente essa iniciativa e vamos estar presentes nessa feira, amparando os produtores, os carcinicultores naquilo que for necessário. Conhecer os mecanismos do orçamento público é fundamental para um bom entendimento da direção das verbas destinadas aos municípios.
Esse foi tema de um curso destinado à capacitação dos servidores da Câmara Municipal. Seu Severino Simão da Silva é contador da Câmara Municipal de Natal há 12 anos. Ele conta que as leis do orçamento público são complexas e, por essa razão, foi detalhado no curso todo o processo orçamentário de um município. É muito importante os servidores que trabalham nos gabinetes, auxiliando os seus vereadores, ter uma noção básica do orçamento, da sua preparação. Como o Heriberto falou, né, tem o PPA, a LDO e a LOA. Então são 3 ferramentas que trabalham em conjunto, onde se prepara todo o seu planejamento e a sua execução. Mas eu acho muito importante a LDO, porque a LDO é onde você faz as metas, onde você define, né, as suas ações para o ano seguinte. O curso foi ministrado pelo Procurador-Geral da Câmara Municipal, Heriberto da Costa. Ele ressaltou que os cursos de capacitação são fundamentais para a melhor integração de todos os setores da casa. A importância desse curso é exatamente orientar os assessores dos vereadores para saber quais são as matérias que se pode fazer emendas, qual é o rito do processo legislativo, o que é que deve ser abordado em cada emenda que o vereador apresenta para a sua cidade ou para a sua área, lá no caso o bairro que ele representa, para fazer praças, uma pavimentação de ruas, criação de escolas. Tudo isso que o vereador pede para o seu bairro, ele faz através de emendas ao orçamento anual que é mandado pelo prefeito. E além disso, as emendas hoje são impositivas. Determinada parcela do orçamento que vem da prefeitura, o vereador tem o direito de exigir que seja feito no seu bairro as melhorias. Os funcionários hoje tiveram uma oportunidade melhor para entender como funciona a relação entre os poderes executivo e o legislativo no processo orçamentário. Estamos felizes pela presença, um bom número de cursistas, e isso é gratificante porque a gente está querendo trazer temas como esse para que as pessoas comece a ter uma participação mais efetiva dentro do contexto da Câmara Municipal do Natal. A UFRN está com inscrições abertas para o concurso que tem vagas para o cargo de professor. Hugo Fernandes tem mais detalhes. As 53 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior serão destinadas aos municípios de Natal, Caicó, Macaíba e Santa Cruz. Serão vagas de diferentes classes e níveis, com e sem dedicação exclusiva. Os maiores salários, já com os auxílios, ultrapassam a casa dos R$10.000. As inscrições acontecem do dia 11 de novembro até o dia 2 de janeiro e podem ser feitas no site www.progesp.ufrn.br. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. E veja a seguir, vou conversar com a senadora Zenaide Maia. Na pauta, o segundo turno da votação da reforma da Previdência. O Câmara Repórter volta já, não saia daí. O Câmara Repórter está de volta com um assunto nacional. O Senado Federal está em vias de abrir a segunda votação da reforma da Previdência, mas essa votação ainda depende de outras condicionantes, como a discussão do Pacto Federativo. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui a senadora Zenaide Maia. Senadora, seja bem-vinda ao Câmara Repórter, mais uma vez. Obrigada, Larissa. É um prazer vir falar sobre um assunto que é de interesse de todo cidadão e cidadã brasileira, e a gente dá visibilidade de uma importância fundamental. Senadora, na semana passada, o Senado concluiu o primeiro turno da votação. Havia uma expectativa de um amplo debate em torno de 7 destaques
da reforma, mas os partidos entraram num consenso, acabaram apreciando apenas 3 e esses que foram derrubados, né? Que pauta, que debate foi esse no primeiro turno? Olha, é porque tinha uns destaques. Na verdade, a gente só conseguiu aprovar um. Porque o outro, que era um destaque meu junto com a rede, que eles limitaram o nome de destaque. O governo tem maioria e fica quem determina o jogo. Que era justamente as aposentadorias especiais, que chamam muita atenção da população. São aquelas pessoas que trabalham expostas a agentes nocivos e que a ciência prova que eles não podem ter idade mínima para se aposentar. Eles têm tempo, idade mínima, máxima de se expor aos agentes nocivos. Eu citaria aqui os mineiros, que eles não podem passar mais do que 15 anos, é o máximo que um homem ou uma mulher suporta para sair ainda com pulmão para respirar. Sim. Cito aqui quem trabalha com amianto, com o benzol, com todos esses ácidos que é a indústria petroquímica. Esse povo, a ciência também prova que eles não podem trabalhar mais do que 20 anos. Sim. E não a idade, eles botaram a idade mínima de 55, 65. E um que abrange muito a sociedade são as pessoas que trabalham na saúde. As pessoas que trabalham em ambiente insalubre, como laboratórios. Eu dou o exemplo aqui do Giseu da Trigueiro, que as pessoas trabalham, eu fui residente lá, tuberculose, meningite meningocócica. Então, esse povo, a lei hoje diz que eles não podem ficar expostos a esses agentes nocivos mais do que 25 anos. Sim. E essa lei muda, passa a ser igual a todo mundo. E não existe isso. Eu cito aqui o exemplo, o mineiro, ele começa a trabalhar com 21 anos. Sim. E ele trabalhar mais 15, como é permitido, ele fica com 36. Aí eles botaram a idade mínima para 55. E o que é que ele vai fazer até 55 anos, se ele ainda tiver pulmão? Eu disse lá o seguinte, então disse que ia criar um PLC, um acordo do governo, que ia criar esse projeto de lei complementar, porque isso é de uma crueldade sem limite. Na verdade, quem votou nisso aí estava dizendo, você que está aí no subsolo, permaneça por mais tantos anos, até você morrer, porque a Previdência vai economizar tantos milhões. Aí você diz para cientistas que vivem dentro do laboratório, tentando descobrir uma vacina, uma nova vacina, um novo antibiótico, uma nova droga, ironicamente, para ampliar a vida da gente, dos nossos descendentes, são essas pessoas que a gente vai dizer, permaneçam aí dentro por mais 30 anos, 25 a 30 anos. 25 é o que a lei diz hoje, porque a Previdência vai economizar tantos milhões. Isso é muito cruel. E lembrando também a periculosidade, gente. Eletricistas de alta tensão, seguranças, as pessoas que vivem na segurança pública. E técnicos de radiologia. De radiologia, que é na saúde também. Sim. Então, recebendo radiação e o que chama atenção, esse povo está ali salvando vidas. E um congresso, juntamente com o governo e seus apoiadores, querendo tirar a vida desse povo. Então, isso foi o que o governo já considera perda, porque existe uma promessa do relator, do Tasso Gereissati, que ia botar uma lei complementar, um projeto de lei complementar mudando isso aí. Corrigindo isso. O que não me animou muito, porque está na Constituição, eles estão botando na Constituição, para você fazer um projeto de lei complementar mudando essa Constituição não é tão simples. Mas eles consideraram perda. Na verdade, o que eles tiveram mais raiva também foi porque eles perderam o abono. Aquele PIS, PASEP, que as pessoas que ganham até 2 salários mínimos recebem e que trabalham pelo menos 6 meses em um ano, recebem um salário mínimo. Eles mudaram para só podia receber quem ganhasse até R$ 1.340. E isso a gente conseguiu. Aí veio o quê? Uma reforma que estava prevista o segundo turno agora para essa semana, que amanhã começaria, mas a condição dos líderes, o que foi passado para a gente, que votaria o segundo turno desde que botasse a pauta federativa dos estados e municípios. E esse é o grande... E esse é o grande entrave, porque é o seguinte,
Isso foi acordado numa quinta, na sexta se votou os destaques, que justamente perdeu esse, então o ministro da Economia já foi para a televisão e deixou claro que essa perda que havia tido pelo abono salarial ia ser retirada dos estados e municípios. Eu queria falar aqui duas pautas que os estados e municípios a gente tem que correr contra o tempo. A sessão onerosa, que tem um projeto de lei do Senado, o relator Cid Gomes, do Ceará, que bota do bônus da sessão onerosa. Na hora que tem o leilão, que foi tantos milhões, 15% para os estados, 15% para os municípios. Sim. E é isso que Paulo Guedes já disse que vai tirar dos estados e dos municípios. Então, eu acredito que o Senado não vai aceitar. E esse é um recurso muito ansiado, falando aqui em realidade do Rio Grande do Norte, pelo governo do estado, que conta com os recursos dessa sessão onerosa para ter recurso extra e pagar os salários em atraso aqui dos servidores. Até porque esse recurso não pode pagar salário, mas ele paga os outros compromissos e o governo paga. Pode destinar porque a questão é o seguinte, o que faz um governo, um estado brasileiro, o governo federal, achar que se seus municípios e seus estados não conseguem pagar nem os trabalhadores, como é que esse país pode estar bem se as pessoas nascem e moram nos municípios? E outra pauta que me preocupa demais é o Fundeb, gente, o Fundo de Apoio à Educação, que ele caduca agora e que é uma pauta, é uma PEC, porque a gente quer constitucionalizar o projeto de lei. Houve debates na Câmara Municipal aqui esse ano, já falando sobre essa preocupação de manutenção do Fundeb. Manutenção aumentando o valor a 15%, que hoje é 10%. E lembrando que, como eu trabalho, eu sou da Comissão de Educação, o Flávio Arne é o relator no Senado, porque ela também tem um projeto de lei na Câmara, que é a professora Dorinha, mas eles estão juntando para a gente chegar num consenso. Então, a gente descobriu, por exemplo, de onde tirar. Hoje se tira, o Fundeb é 150 bilhões ano. E a gente descobriu, a Receita Federal nos informou que tem 19 mil brasileiros e brasileiras, entre eles que são acionistas de grandes empresas e protegidos por uma lei de 1995, que eles recebem, eles têm uma retirada individual de mais de 320 mil reais mês, porque a gente pegou só esses mais privilegiados, e que dá 120 bilhões ano, quer dizer, quase um Fundeb que esse povo não paga, chamando atenção. Eles não pagam, mas um trabalhador que ganha menos de 2 mil reais, 1.900 e alguma coisa, já paga imposto de renda, 7,5%, que eu acho isso uma barbárie, porque quem ganha 2 mil reais não é renda, é salário. É sobrevivência. Sobrevivência. E essas pessoas não pagam. E outra coisa, não dá para se trabalhar com esses parâmetros, sem ver isso. Na verdade, eu digo, e o governo já admite, a reforma não tira privilégios, viu, Larissa? Porque os privilegiados da Previdência são os grandes devedores, que são grandes empresas que não pagam e que conseguem uma medida provisória. Na maioria das vezes, vocês veem a famosa MP fazendo refis de 95% da dívida. Só o ano passado, a Receita Federal mostrou, o país deixou a Previdência de arrecadar 620 bilhões desses grandes devedores. Aí ele diz assim, uma parte quebrou, entendeu? Mas a grande maioria são bancos, são grandes devedores. Então, a gente tinha muita gordura para cortar antes de fazer uma reforma prejudicando os trabalhadores que ganham. Eles estão dizendo aí, tira privilégio de quem, gente? Deles. Porque, por exemplo, o servidor público, que ele disse que é privilegiado, o federal principalmente, vamos tirar quem tiver. Mas a gente sabe que desde 2003 que eles entraram no regime geral. Quem quer receber aposentadoria acima do teto do regime geral já tem que pagar por fora. Ninguém se aposenta assim. Agora, eu quero dizer que não tira privilégios, não gera emprego, pelo contrário, vai encolher a economia dos municípios e dos estados e não alavanca a economia. Gente. Senadora, é claro que
isso tudo ainda tem que ser dirimido dentro do campo político, né, dentro do diálogo, né, entre governo, oposição, entre todos os partidos, mas quando chegar realmente, quando for possível realizar essa segunda votação, ainda deve haver alguma mudança dentro dessa proposta, já que houve esse grande debate no primeiro turno da votação. Para esse segundo turno, o Senado ainda deve fazer novas mudanças nessa PEC ou não? Não, não tem como. Isso aí teria que ser. Eu costumo dizer que essa pressa, não avaliar o estudo da Unicamp que provou que a Previdência não está falida, porque a gente sabe, se você olhar, a Previdência faz parte da Seguridade e a Seguridade, no artigo 195 da Constituição, diz quais são os impostos, que a Seguridade não é despesa. Por exemplo, lá tem um imposto que é o maior imposto, a maior arrecadação individual do país, que é o COFINS. E ela é para financiar, é PIS, PASEP, COFINS, contribuição sobre o lucro líquido. E eu pergunto por que não corrigir os erros do jeito que vieram da Câmara, as coisas mais graves. Tem 14 a 15 itens que são cruéis. Aqui ninguém está discutindo que não possa ter uma reforma. Vamos descobrir onde é que está a reforma. Mas eu diria assim o seguinte, o IBGE mostrou a gente que de 4 anos para cá, mais de 60% dos brasileiros e brasileiras, ele não consegue passar mais do que 6 meses por ano empregado. Ou seja, para ele ter a contribuição mínima, que é 20 anos, para se aposentar com 60% do salário, ele teria que trabalhar 40 anos. Porque como ele só arrecada 6 meses, se ele começou a trabalhar com 20, 40 anos ele vai se aposentar com 60%. Para ele completar os 40 anos de contribuição, ele teria que trabalhar mais 40. Porque como ele só consegue ficar empregado a metade do ano, que a gente sabe que é assim, se emprega hoje, perde amanhã. E outra coisa grave que não chamou a atenção da população, porque não deu tempo, era para ter voltado para a Câmara, porque dava tempo para isso. Eu até disse lá, vocês que aqui têm muitos advogados, o motivo de se aprovar que vocês estão aprovando, prejudicando o homem, a mulher que trabalha, quem é que gera riqueza? O trabalho, gente. Estão querendo inventar isso. Isso é um motivo torpe, como a gente ouve dizer. Sim. Fez isso por um motivo torpe. Então, essa de não poder mudar nada na PEC 06, porque iria voltar para a Câmara para melhor ser vista, melhor analisada, as pessoas terem mais... Isso mexe com a vida e ele retroage prejudicando. Então isso é uma coisa também que os trabalhadores só vão sentir depois que a reforma for aplicada. For aplicada. E outra coisa, mas tem um detalhe aí, por exemplo, a invalidez. Se você sofreu, você trabalha no serviço público ou privado, se você tiver um AVC ou um infarto e ficar com inválido permanente, com a invalidez permanente, você só vai receber o equivalente aos anos que você tinha. Por exemplo, se eu sofri um AVC e fiquei inválida, incapaz para o trabalho permanente, se eu só tinha 20 anos, eu vou receber os 60% na hora que você mais precisa. Essa previdência é mais cruel do que a população está vendo, gente. Senadora, a gente está falando aqui de reforma da Previdência, a senhora citou aí alguns tributos já, né, dentro desse cálculo, dentro dessas alterações que a reforma da Previdência está trazendo, mas aí também, ao mesmo tempo, o governo federal já começou a lançar questões em torno da reforma tributária. O Senado também já começa a olhar isso também? Tem três PECs lá apresentadas. Mas eu quero lhe dizer que já faz 2 anos que eu lido com a reforma da Previdência da Anfip, que é a reforma da Previdência necessária, o ajusta, porque é o seguinte, o Brasil, ele não é um pequeno, não cobra pouquíssimo imposto, mas ele cobra no local errado, entendeu? E as propostas não tiram isso, por exemplo, esse privilégio desse povo, que é uma lei de 1995, ele não paga imposto, que é sobre lucros e dividendos. Como é o imposto atualmente no Brasil? Quase 50% é na cadeia final, no produto que vai ser consumido e nos serviços. O que é que acontece? Quem é que paga mais imposto? Eu, com meu salário de senadora,
pago o mesmo imposto numa lata de leite ninho que uma mãe de família que ganha o salário mínimo. Então, isso pune a população que ganha menos. E eu digo, precisa simplificar imposto, sim, mas só simplificar não resolve. Lucros e dividendos tem país desenvolvido no mundo que chega a 60%. Outra coisa, uma tabela progressiva. Como é que quem ganha 2 mil paga 7,5 de imposto de renda, quem ganha menos de 5 mil paga 27,5 e quem ganha 200, não estou falando nem de quem não paga. Sim. 200 paga o mesmo 27,5. Isso não existe, gente. É bem desigual mesmo. É bem desigual e quem paga mais é justamente quem não pode pagar. Que eu até me admiro como o comércio e a indústria não abraça isso, porque vai tirar justamente do produto final, do produto de consumo, na cadeia final, que se fosse mais barato, as pessoas comprariam mais. Aí eu chamo aqui a atenção. Eles dizem que vai gerar emprego, eles diziam. E digo uma coisa, alguém aumenta o seu comércio porque vai ter uma reforma de previdência? Quem faz as pessoas ampliarem o seu comércio, sua indústria, é a demanda. Então o governo, todo dia eu digo isso, o governo tem que ter uma pauta para alavancar a economia. E nenhum país do mundo, gente, saiu de uma crise econômica sem o maior investidor que se chama Estado. No caso, a gente, Estado brasileiro, não investiu. Vou citar aqui o exemplo de 2008, a crise nos Estados Unidos, eu gosto de citar porque todo mundo Sim. fala o Estado americano como mais. Ele não tem nenhum banco investidor, porque até o Banco Central é privado. Ele tirou 5 trilhões, que eu procurei saber, do Tesouro Sim. Nacional, chamou empresários da indústria automobilística, da construção civil, e os bancos, 2 anos de carência, quero meus empregos de volta, 1%. Então, os grandes concorrentes das nossas empresas não são os poucos direitos que nossos trabalhadores têm, e sim os juros bancários. Senadora, e para a gente só encerrar a nossa entrevista aqui, realmente é um assunto complexo, longo, que rende aí um programa inteiro só falando sobre reforma da Previdência, mas como é que também o Senado está vendo a questão da possibilidade de inclusão de estados e municípios na reforma em uma PEC paralela? Essa PEC vai vir também junto com esse processo do segundo turno da votação? Ainda vai esperar um tempo? Como é que vai ser isso? Olha, eu não acredito muito que isso vai ser fácil. E a pergunta que não quer calar, se tem esses erros, por que não corrige na própria PEC? Por que essa pressa? Eu costumo dizer lá, quando diz, não, mas é urgente. Eu digo, gente, eu considero urgência parada cardíaca. Vocês me desculpem, mas formular leis não pode ser tão urgente assim. Já tem uma PEC paralela, já estão falando numa sub-PEC, só prova que a 06 tem milhares de erros, punindo quem menos deve ser punido, que são os trabalhadores. Quem gera riqueza é o trabalho, gente. Senadora Zenaide Maia, muito obrigada pela sua participação aqui, pela sua contribuição com o esclarecimento de alguns pontos desse debate que a sociedade inteira deve realmente acompanhar. Muito obrigada. Obrigada a você, Larissa, a vocês que estão nos assistindo. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você que nos acompanha, obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar ao longo da nossa programação com outras notícias do Legislativo natalense e também do que acontece na nossa cidade. Tchau.